Graça e paz, amados. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Eu tenho um texto da palavra do Senhor aqui no livro dos Salmos, Salmos de número 139, versículo 16, que diz assim: Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Isso nos leva a meditarmos quão grande é esse Deus. O poder desse Deus é imenso. O salmista Davi, ele tinha uma visão muito ampla acerca do tamanho do seu Deus. E muitas das vezes parece que nós não percebemos, não temos a mente iluminada para percebermos quão grande é o nosso Deus. Veja que ele está dizendo que os teus olhos me viram a substância ainda informe. Não foi quando eu tinha 10 anos, 15 anos, 20, 30 anos, não. Não foi isso que ele está falando. Ele está falando, os seus olhos me viram a substância ainda informe. Aí ele disse, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Davi sabia que mesmo nas guerras, nas grandes lutas e tempestades, ele poderia estar confiante em Deus. Ele sabia que ele não morreria antes do dia determinado por Deus. Essa é a certeza que nós precisamos ter. Porque se os nossos dias estão escritos no livro, todos os nossos dias foram escritos, e cada um deles foram determinados por Deus, então, amados, nós precisamos entender que se Deus escreveu, determinou que alguém vai morrer com 90 anos, ela tiver 30 anos, ela pode passar pelo que ela passar, ela pode ter uma das maiores enfermidades, ela pode ser acometida do Covid-19 e ficar num estado, sabe, num estado que os médicos dizem não tem jeito. Mas se está determinado, está escrito e determinado, irmão, ela não morrerá antes dos 90 anos. Por isso que muitas pessoas às vezes levam muitos tiros e continua viva. Às vezes acerta balas em lugares mortais e ela não morre. Por quê? Porque está escrito no livro todos os dias dela, e cada um desses dias que foram escritos foram determinados por Deus. Nada pode te destruir. Também o dia que chegar o dia pode orar à vontade. Eu não estou dizendo para não orar, devemos orar. Nós temos recomendações bíblicas para orarmos. Nós vemos coisas tremendas acontecendo. Mas isso não é porque vai mudar uma sentença declarada por Deus. Aquilo que tiver declarado, aquilo que já estiver determinado, está determinado. Você acha que quando Deus aumenta 15 anos para o rei Ezequias, você acha que não já estava escrito no livro determinado? Claro que estava. Mas Deus fez algo que muitas das vezes o homem não entende. Aí vamos dizer, mas então por que depois que ele orou, que ele chorou, foi que Deus mandou o profeta voltar e dizer que aumentaria 15 anos de vida? Irmãos, vamos para Deuteronômio 29. É muito melhor para nós. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre. Agora as ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus.
Você acha que os dias dos reis Ezequias não estava lá? Deus tinha seu propósito de enviar o profeta para dizer que ele ia morrer, e Deus sabia que ele ia chorar, que ele ia orar e que ele ia chorar, e Deus, né, não foi que Deus quis aumentar, disse, então, como você chorou, fez isso, então eu vou aumentar nos teus dias. Mas tudo aquilo já estava determinado, porque ninguém pega Deus de surpresa. Deus já sabia tudo o que o rei Ezequias ia fazer, que ele ia virar o rosto para a parede, que ele ia chorar, que ele ia orar a Deus. Até as palavras Deus já sabia. Então Deus é as coisas reveladas, pertence a nós. Então vamos cuidar das coisas reveladas. Que for oculta, meu irmão, é oculta e pronto. Tá certo? Então o que é determinado por Deus, nada pode mudar. Aqui, ó, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Nem um dia deles havia ainda, Deus já tinha determinado. Antes de você nascer, Deus já determinou quantos anos você ia viver. Sabe, amados? Porque Deus não é um deusinho pequeno que andam formando por aí, não. Que se fosse um Deus que precisa do homem ajudar Deus. Se fizer isso, Deus vai poder fazer. Se a gente não fizer, Deus não vai poder. Não, Deus pode fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Ele é Senhor. Tá certo? Esta é a palavra. E que nós possamos, claro, estar agradecendo a Deus, porque Deus, foi Ele que determinou o tempo que vamos ficar na terra. Então tudo está no comando, no domínio e no comando deste Deus Todo-Poderoso, tá certo? Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Fiquem todos na paz desse Deus poderoso. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre cada vida. Em nome de Jesus.